Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Está pronto para a palavra? João capítulo 14, versículos 26 e 27. Falamos um pouquinho na semana passada, mas volto a falar porque isso é incrível. Ocorreu quando Jesus concluía seu ministério e ele veio para um lugar que ele conhecia. E naquela noite, enquanto falava essas palavras, estava sendo traído por Judas. Ele disse, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, não é um perturbador, não é um acusador. A Bíblia chama o inimigo de acusador. Deus não é um acusador. Muitas vezes ouvimos sermões que nos fazem pensar que Deus está dizendo isso errado, aquilo errado, você devia fazer desse jeito, daquele, o que você falou não dava certo. Deus não vem habitar em você para mostrar as suas faltas. Muitas vezes, Deus é o que mostra a você o que você faz certo. Amém? As boas coisas que procedem de Cristo, Deus é aquele que está encorajando. Deus é a voz amiga dentro de você. Quando você escuta uma voz que condena você, que bate em você, esse é o acusador dos irmãos. Esse é um outro termo usado para referir-se ao diabo. Amém? Ele é um perseguidor. Dessa forma, Jesus descreve o Espírito Santo aqui como um conselheiro, um ajudador. O que faz um ajudador? Ajuda você, amém? E o conselheiro muitas vezes ajuda você mostrando a verdade da questão. Outras vezes ele mostra alguma coisa em você que você não gosta, mas ele mostra também a resposta, graças a Deus. Ele não mostra somente o problema, ele também dá a resposta. Mas o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ensinará todas as coisas. Quando Jesus diz todas, é todas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Graças a Deus pela memória do Espírito. A memória do Espírito Santo é algo que todos devemos ter, principalmente nós que somos mestres e pregadores da palavra, certo? O Espírito Santo traz à memória coisas que você esqueceu, que você leu em algum lugar, algum versículo da Bíblia que é importante compartilhar. O Espírito Santo trará à memória. Muitas vezes, quando você está triste, de repente você lembra de um versículo. Não foi você que se lembrou por sua conta. Foi o Espírito Santo que trouxe a sua memória, resgatando você da depressão, do medo e da ansiedade. Amém? Eu acredito que todos já tivemos essa experiência do Espírito Santo trazer à nossa memória versículos que chegaram na hora certa. Amém?
Glória a Deus. Às vezes ele traz uma palavra de um sermão que você ouviu. Esse é também o Espírito. Jesus disse tudo quanto vocês tenham dito. Mesmo agora, quando eu estou falando com você, entenda, não é o pastor Prince ensinando. Se fosse ele, você não receberia tanto. É o Espírito Santo no mestre. Ele é o mestre, porque Deus ordenou mestres no corpo de Cristo. Deus ordenou pastores. E quando Deus ordena pastores, esses pastores devem fluir no Espírito. E ainda assim é um Espírito ensinando. Posso ter um amém? Certo? Quando o Espírito Santo ensina, o resultado é paz. O versículo seguinte diz, deixe-vos a paz. O homem que está prestes a deixar essa terra, certo? Ele faz seu testamento, inclui sua casa, sua mansão, seu Lamborghini e deixa para você. Do mesmo jeito, nosso Senhor Jesus, de tudo que Ele poderia ter deixado para nós, Ele nos deixa sua paz. De todas as coisas que Ele tinha, e Ele tinha muito, 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 você não poderia nem começar a contar. As riquezas da sua graça, ainda assim, na multidão de suas riquezas e abundância da sua graça, inumeráveis misericórdias do nosso Deus, a única coisa que Ele nos disse que nos deixaria foi sua paz. E porque nós sabemos que Jesus falava o aramaico e o hebraico, Ele não falava grego com os seus discípulos que eram judeus, Ele disse essas palavras em hebraico, Shalom, eu deixo para vocês. Minha Shalom, não a Shalom de outro, a minha Shalom eu deixo para vocês. Não dou como o mundo a dá. Não é como as coisas que o mundo dá. O mundo lhe dá o pôr do sol, na verdade é Deus que dá. Tudo é exterior. O mundo pode oferecer para você um spa, uma coisa assim. Eu não sou contra isso. Se você está de férias, por favor, faça isso. Isso é muito bom. Mas essas coisas não dão paz permanente. Não são perduráveis. Não são perenes. Não são o que Jesus dá. Não é como o mundo dá, disse Jesus, que eu vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu lhes dou a minha Shalom. O que é Shalom? Shalom, de acordo com a concordância Strong's, é plenitude, saúde, prosperidade e paz. Repita, plenitude e paz. Assim não é somente paz, ter tranquilidade na mente. É mais que isso, é saúde. Em hebraico, Shalom é plenitude. Plenitude. E a palavra Shalom, no hebraico as palavras são interessantes. Elas têm uma etimologia, elas têm uma raiz. Às vezes elas têm duas raízes, são mais profundas, entende? Assim, Shalom vem de Shalem. Shalem significa pagar, pagar. Certo? Pagar. Porque a palavra pagamento é a raiz da palavra Shalom, que significa saúde, bem-estar, prosperidade e paz. Porque que pagamento é o fundamento da plenitude. Pelo que Jesus fez por mim e por você na cruz. Muitas vezes, quando alguém recebe paz da parte de Deus no coração, diz assim, mas você não sabe o que eu fiz. O senhor não sabe o que eu fiz ontem à noite, pastor. Não sabe o que eu fiz hoje de manhã antes de vir para a igreja. Não sabe o que eu fiz, não sabe onde eu tenho estado, não sabe o que eu pensei, pastor. É como se eu não merecesse shalom, não merecesse paz, não merecesse saúde, não merecesse prosperidade. A questão não é você merecer, não é por seu merecimento, não é você conquistar essa shalom. A questão é que Jesus pagou por ela. Amém? Jesus pagou por ela. Se Jesus pagou, a paz é sua. É sua. É por isso que você precisa entender o fundamento de Shalom, que está pago. Era para você ser punido, era para você ser amaldiçoado, era para você cair na tragédia, era para você estar no lugar errado na hora errada. Mas porque Jesus pagou por seus pecados, Jesus está acima do tempo, Deus está acima do tempo, e Deus amou o mundo, Deus enviou o seu Filho, e Deus viu toda a sua vida de pecados. Deus está acima do tempo e enxerga o seu passado e o seu futuro. Deus conhecia todos os seus pecados, mesmo antes de você nascer. E todos nós, quando Jesus tomou os nossos pecados, não éramos nem nascidos, nem estávamos na ideia de ninguém. Amém? Muito antes de nascermos, Deus viu o nosso futuro, Deus vive acima do tempo, Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o Javé. Esse nome de Deus fala daquele que era, que é e que há de vir.
é a interpretação no hebraico. Deus disse em Colossenses que todos os nossos pecados foram perdoados. Amém? Efésios 1 diz que nós temos o perdão dos pecados. Não estamos tentando, já temos o perdão. Já o possuímos. Posso ter um amém? Se é assim, do dia que você nasceu até o dia que você se encontrar com Jesus face a face, como Deus é um Deus exato, nada foge aos seus olhos, todos os seus pecados estão perdoados. Não existe nenhum pecado na sua vida que ficou impune. Veja, nós não somos perdoados porque o pecado escapou. Somos perdoados porque os pecados foram punidos. No corpo do Filho de Deus, o Messias, Jesus Cristo na cruz. Somos perdoados justamente porque nosso pecado foi pago. A Shalom pertence a você porque Jesus já pagou. A prosperidade é sua e da sua família porque está paga. Amém? Qualquer cidadã de Singapura que se preza, se pagar por um vestido e deixar o vestido na loja, eu garanto a você que ela vai voltar em nome de Jesus. E se for solteira, é capaz de levar para casa o vendedor. Essa é uma verdadeira cidadã de Singapura. Se já foi pago, o fato é esse: Jesus já pagou por sua paz. Ele pagou por sua plenitude, por sua prosperidade. Ele quer que você saiba que pertence a você. Agora coloque sua mão no coração e diga: Pai, eu recebo o que Jesus dá. Shalom, paz, plenitude, prosperidade, saúde em todas as células, em todos os órgãos, em todas as funções do meu corpo, do topo da cabeça, às solas dos meus pés. Em nome de Jesus, seja feito. Amém. Você sentiu isso? Você sentiu isso? Isso é prosperidade. Você sabe que existem pessoas pobres com muito dinheiro, 4 carros, 5 casas, mas são pobres, porque eles não têm o que você está sentindo e experimentando agora. Oh, Shalom! Quando Jesus ressuscitou dos mortos, suas primeiras palavras foram Shalom Aleichem, que significa paz, Shalom, seja convosco. E imediatamente mostrou suas mãos. Por quê? Porque são os recibos do pagamento. As mãos furadas de Jesus, o seu lado, são recibos. Por isso Jesus disse para os seus discípulos, Shalom, recebam, foi pago. Shalom Aleichem. E mostrou suas mãos. Incrível. Amém? A princípio estavam amedrontados. Quando disse Shalom e mostrou as mãos, eles tiveram paz. Amém? Na verdade, a primeira vez que o nome composto de Deus é usado, Jeová Shalom, foi na vida de Gideão. E foi porque Gideão disse, eu vi o anjo, o mensageiro do Senhor. E não era um simples anjo, era Jesus na sua forma pré-encarnada. Oh, eu vou morrer, eu vi o mensageiro do Senhor. E o Senhor disse, você não vai morrer, tenha paz. Você não vai morrer. Imediatamente ele construiu um altar e chamou aquele lugar Jeová Shalom. Javé Shalom. Jeová Shalom significa o quê? Não tenha medo. Você não vai morrer. Vire para o seu irmão e diga, não fique preocupado. Não tema. Você não vai morrer. Mas o senhor não entende, minha esposa acabou de comprar essa escova. Não tenha medo, você não vai morrer. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Talvez seja para o cabelo dela, certo? Quero compartilhar algo. Na semana passada falamos da paz que Jesus nos deixa. E a única coisa que Jesus quer que façamos, Ele nos diz em João 27, no finalzinho, não se turbe o vosso coração. Você se lembra? Ok? Ele diz, para eu dizer isso para vocês, não se preocupe com o exterior. Guarde o seu coração. Guarde o interior. Se você guardar o interior, Ele vai guardar o exterior. Guarde seu coração da preocupação. Guarde seu coração do medo. Turbar o coração é o início, depois vem o medo. Se o seu coração não é turbado, você não vai ter medo.
Quando chega ao ponto do medo, é uma questão de vida ou morte, uma grande perda, algo que é grande. Mas você pode se preocupar por coisas que são realmente pequenas. Amém? Por isso, não permita que o seu coração fique preocupado. Não permita que o seu coração se turbe. O seu dever, a sua parte, a sua responsabilidade é não deixar que o seu coração se turbe. O que preocupa você não me preocupa e vice-versa. Não se turbe o vosso coração. Não se preocupe. Quantos tentaram isso semana passada? Você tentou? Irmão, eu tentei. E foi tão bom. A segunda-feira chegou e eu não sei por que os motoristas dessa cidade têm uma habilidade de me perturbar. Eu não sei por quê. E entram bem na minha frente, tantos carros na rua e eles resolvem me cortar. Instintivamente eles entram na minha frente, mas dessa vez eu disse, é um teste. Deus abençoe esse homem, aleluia. Eu fui muito educado, eu passei, dei a seta, acenei, deixei passar na minha frente, aleluia. Minha intenção era passar no teste, eu estava indo tão bem até ontem. Minha esposa estava no carro comigo e apareceu esse motorista de táxi. Ele não tinha consideração, ele cortava todo mundo. E o pior de tudo é que ele não tinha a mínima consideração de dar seta quando virava. Não conhecia o 11º mandamento, ligarás a seta. Ele trocava de pista e eu disse para minha esposa, eu não vou deixar ele entrar na minha frente. E eu não permiti que ele passasse na minha frente. E ele ficou chateado e eu fiquei chateado e ouvi essa doce voz dizendo, amor, é um teste. Então eu diminui um pouquinho. Você concorda, eu disse para ela, que ele é um mau motorista? Você concorda que ele dirige mal? E comecei blá, 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 blá. E ela falou de novo, é um teste. Tá bom. Sua resposta, sua responsabilidade, sua habilidade de responder a palavra de Deus, a sua shalom é não se preocupar. Muitas vezes, somente citar esse versículo ajuda. Não se turbe vosso coração. Não se turbe vosso coração. Você já ensinou isso aos seus filhos? Muitas vezes os seus filhos se sentem deprimidos, se sentem angustiados, é porque seus pensamentos mudaram. Explica a estratégia do diabo na vida deles. O diabo não vem com tridente ou com calção vermelho. Esse é o super-homem. Muitas vezes ele vem em forma de um pensamento, ele lança um pensamento na mente. Diga para o seu filho, entenda isso. Sabe como você percebe que tem maus pensamentos? Através dos sentimentos. Quando começa a se sentir mal, preguiçoso, desanimado, rejeitado, se sente amedrontado. Saiba, o diabo colocou pensamentos ruins na sua mente. Você sabe como vencer, ok? Ensine eles a memorizar um versículo. Por exemplo, para Jéssica ensinei, a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração. Agora ela sabe, paz eu dou, não se turbe o coração. E eu pergunto a ela, quando você se sente triste, o que faz? Minha paz eu dou, não se turbe o coração. E ela fica muito feliz e imita a forma como eu digo. Porque a palavra de Deus tem um poder de tirar você da tristeza e levar você para o cume da alegria. Amém? Amém? O fato é que é muito triste, não é? Muito triste. Quando a revelação que você recebeu, nesse tempo que você está aqui na igreja, você não passa adiante para os seus filhos. E você fica dizendo, você tem que fazer assim, tem que fazer assim. Você os coloca debaixo da lei. Quando você é o que você é e é abençoado por causa da revelação. Não por causa da lei, mas você exige deles pela lei. Mas você precisa derramar sobre os seus filhos o ensinamento de Deus. Quando eles estão tristes, angustiados, sente-se e ensine a eles, no nível deles. Não importando da idade, a porção de alimento que eles precisam. Não pensem que eles aprendem por osmose. Ok? Ou por difusão. Não se transmite revelação desse jeito. Revelação se compartilha. Eu vou mostrar como essa mensagem é tão vital e sobrenatural, porque hoje eu planejava falar com você um pouco mais sobre a saúde e sobre o estresse. Shalom.
como isso funciona. Eu estava preparando a minha mensagem ontem e eu tinha versículos que Deus havia me dado, eu anotei, mas eu vi um versículo interessante em Provérbios 14, versículo 30. O coração em paz dá vida ao corpo. O coração em paz dá vida ao corpo. Os doutores conhecem o sistema imunológico e Deus, quando fez o homem, colocou o sistema imunológico nele, em Adão. Às vezes eu penso, por que Deus deu a Adão um sistema imunológico, ok? Antes da queda e de existirem as doenças. Deus deu a Adão isso? Claro que deu. Deus previu e Deus preparou. Deus deu a proteção antes da tragédia. Posso ter o amém, igreja? Ok? Assim, quando isso ocorreu, o sistema imunológico começou a funcionar após a queda. Demonstra o cuidado de Deus protegendo dos vírus, das bactérias e dos germes. Bactérias e germes que causam enfermidades. Mas o que faz o nosso sistema imunológico funcionar? O que libera vida para os nossos corpos? O que faz isso? Não tem a ver com o espírito, tem a ver com o corpo, um coração em paz. Mas a inveja apodrece os ossos. Essa é a nova versão internacional. A palavra em paz, no hebraico, é a palavra marpé. Marpé. É assim que se grafa no hebraico, certo? Marpé. Se lê da direita para a esquerda. Se você tirar a primeira letra, o mem faz da palavra inteira um substantivo. Se tirar a primeira letra, nós temos Rafá, que é curar. Você já ouviu o Jeová Rafá? É o Senhor que cura. Assim, Rafá vem de marpé. Assim é um coração curado, que é a vida do corpo. A propósito, se nos aprofundarmos na etimologia, a raiz de Rafá, a raiz de curar, é Rafar, com a letra rei no final. E Rafá significa, relaxa, irmão, relaxar. Significa sem estresse, relaxado, tranquilo, certo? Relaxar é Rafá. Diga expirando, Rafá. Rafá é a raiz de Rafá, curar, costurar, emendar. Marpé é somente acrescentar a letra men e fazer um substantivo, certo? Aqui nós temos uma impressionante revelação do coração em paz. Voltemos ao versículo, vamos ver algumas versões para mostrar de forma mais clara o que o Espírito Santo quer revelar. Eu vou mostrar agora uma outra tradução. A primeira foi a Nova Versão Internacional. Leiamos: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O coração em paz faz o quê? Dá vida ao corpo. Dá vida ao corpo quando o coração está em paz. Essa é a Nova Versão Internacional. Vejamos a New Living Translation, em inglês. Uma atitude descontraída prolonga a vida. Pastor, o senhor está muito descontraído? Eu sei. Eu fui curado. Por que estão tão rígidos? Vai produzir artrites. E, finalmente, rigor mortis. Você sabe o que é rigor mortis? É o estado de rigidez. Quando as pessoas morrem, entram em rigor mortis. Não se movem mais, ficam rígidos. Esse é o oposto da descontração. Amém? Assim, tem uma atitude descontraída com respeito à vida. Vou ler algo para vocês agora. Vou dizer algo que aconteceu de forma incrível. Vocês que estão comigo há muitos anos agora sabem que Deus confirma esse ministério com sinais. Ontem eu estava preparando essa mensagem, eu já tinha separado todos esses versículos, Provérbios 30, e todos os versículos que eu queria ler. Minha esposa me chamou da sala onde estava a televisão. Ela disse: vem ver isso aqui, querido. Claro, eu estava estudando. Veja isso, ela disse. E eu fui assistir e era um documentário chamado Como Viver até 101 anos, sem tentar. Você viu esse documentário? Como Viver até ter 101 anos sem tentar. Quantos viram? Alguns viram. Não sabia que estava passando e nem sabia que esse documentário existia. Minha esposa me chamou e eu sentei lá. É incrível! 85% do programa falava sobre estresse.
A genética era um fator muito pequeno naquele documentário que assisti. Como ele estava gravando, eu voltei ao início do programa e anotei coisas muito interessantes. Você quer ouvir? Amém? Escutem. Na cidade de Okinawa, no Japão, que tem uma população de 1 milhão de pessoas, 1 milhão, mas tem mais de 900 centenários. 900 pessoas que têm mais de 100 anos de idade. O documentário mostrou os centenários dançando, cantando karaokê e essas coisas. Não dava para saber se era esposa ou namorada, mas todos estavam dançando, cantando, bebendo chá. Obviamente, a dieta é importante, eles nunca comiam até ficar cheios. Eles têm o costume de comer até o estômago estar cheio, somente 80%. Comem até estar 80% cheios. Essa era a parte da dieta. Assim, o repórter disse, se você escutar a estes centenários, aqueles que são saudáveis, se você os escutar falar, eles gostam de usar essa frase. E ele citou em japonês. Eu tentei anotar, mas eu não entendo o japonês. Eu não entendi o que ele falava. Assim, eu tentei escrever aquela frase em japonês. Ele disse que se escuta muito essa frase entre os centenários saudáveis, e a frase é, não se preocupe, tudo vai dar certo. Eles gostam de dizer isso para os outros, não se preocupe, vai dar certo. Não se preocupe, vai dar certo. Não se turbe o vosso coração. Uma atitude descontraída prolonga a vida. Alguém talvez diga, pastor, a genética é um fator muito importante. Ok, eu quero mencionar algo desse documentário também, desse cientista, Dr. Clemens Michel, de Berkshire. Ele diz que a genética representa somente 20% da longevidade. Outro disse, genes defeituosos carregam arma, mas o estilo de vida puxa o gatilho. Nesse documentário existe uma mulher que tem 102 anos de idade, uma mulher cristã. Ela tem 102 anos. Antes de tomar o café da manhã, ela vai para a bicicleta e todas as manhãs pedala 6 milhas. Antes de tomar café, na bicicleta. E ela caminha com uma agilidade de uma jovem. O entrevistador falou com ela e ela escutava perfeitamente bem. Ela não tem problema de audição. E perguntaram a ela qual o segredo. Ela disse, você tem que lembrar que seu corpo é o templo do Espírito Santo. Ela disse isso. Templo do Espírito, ela disse. Eles têm cuidado com quem ingere, eles não fumam, não bebem, certo? E eles confiam em Deus. Aqui está uma declaração poderosa que você vai escutar, certo? Foi tirada desse documentário. É sabido, por cerca de 30 anos, que as pessoas que vão à igreja regularmente vivem mais. Aqui está você, aqui está você. Amém. A palavra-chave aqui, regularmente. Não somente no Natal, que vão à igreja regularmente. E esse estudo já dura 20 a 30 anos, certo? E diz que aqueles que vão à igreja regularmente vivem mais. Também anotei desse documentário quando assisti, e de amostras do sangue e da saliva desses que frequentam a igreja, das amostras do sangue e da saliva, os que vão à igreja têm um nível menor de hormônios de estresse, como o cortisol. É uma evidência que eles lidam melhor com os desafios da vida. Paz, eu vos deixo. A minha paz, eu vos dou. Não como o mundo a dá, eu lhes dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O programa mostrou um homem que é crente, ele vai à igreja regularmente, que é um cardiologista, e ele realiza, em média, cerca de 4 cirurgias cardíacas por semana. Você viu? E qual a idade dele? 92 anos de idade. E ainda realiza cirurgias. Muitas pessoas, bem mais jovens, já têm Alzheimer. E ele ainda opera. Amém? E todos eles frequentam a igreja. Esse homem e aquela mulher
frequentam a igreja. Eles mostraram a igreja que eles frequentam. Amém? Algo acontece, irmãos, quando priorizamos a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Provérbios 4, versículo 20, diz, filho meu, está falando com você ou com o mundo? Quando diz filho meu, Deus está falando com o mundo ou com você? Com você. Diz, meu filho, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos seus olhos, guarda no íntimo do coração, não se turbe o coração. Porque, diz Deus, porque são vida para os que as acham. Não diz que a palavra é vida para os que guardam na estante. Não é para os que guardam no banheiro. Para aqueles que guardam no carro. Está guardado em algum lugar dentro do carro. Não diz isso, diz. A palavra de Deus é vida para aqueles que as acham. Você está encontrando aqui na casa de Deus. Você ouviu aqui hoje sobre o coração tranquilo. Aleluia! Quando você encontra, a Bíblia diz que é vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. E a propósito, a palavra saúde é marpé, cura, para todo o seu corpo. Todo o seu corpo, todo. Em outras palavras, todas as partes do seu corpo serão tocadas pela cura da palavra de Deus. Os remédios do mundo não podem fazer o que só Deus pode. Os homens descobriram que os morcegos são cegos. Alguém um dia olhou para eles e disse, não sei como eles não colidem uns com os outros, como não batem nas paredes, e descobriram que eles têm um sonar. Estudaram sonar e a partir daí inventaram o nosso sonar. Aprenderam com os morcegos. Amém. Muitas coisas se aprende com os animais. Mas o incrível é que os aviões caem. Se você entra em uma caverna cheia de morcegos, vê que eles nunca colidem. E eles não têm uma, como diríamos, torre de controle. Eles nunca caem. Mas quando o homem entra, existem erros, equívocos. E até o Batman cai. O Homem-Aranha também cai. Quando Deus cria alguma coisa, ulala, ninguém precisa melhorar. Ninguém aperfeiçoa. Não está na Bíblia, mas alguns livros apócrifos falam de Salomão, quando a rainha de Sabá veio visitá-lo. Ela tentou experimentá-lo com criações do seu país de origem, o Egito. Eles criaram uma flor que era tão perfeita, mas o rei Salomão, quando tocou nas duas flores, a falsa e a verdadeira, não sentiu a diferença. Era tão real. E o rei Salomão sorriu ao perceber que ela estava tentando testar a sua sabedoria. Ele disse, vamos parar. E ele colocou os dois vasos na janela e eles conversaram. E o tempo passou. Logo, logo, uma abelha veio. E a abelha foi para o outro vaso. Aí ele disse, agora eu sei qual é o verdadeiro. Aquele é o verdadeiro. Até uma abelha sabe a diferença. O fato é que ninguém pode aperfeiçoar o que Deus fez. Deus criou o ar. O ar nos permite respirar e viver. As ferramentas pneumáticas usam ar como força. E essa força pode empurrar grandes e pesadas embarcações. Barcos usam ar comprimido. Uma criação, muitas utilidades. Quando o homem cria alguma coisa como o iPod, você precisa manter, você precisa carregar, ligar aqui, fazer um download aqui, fazer isso, fazer aquilo. Uma coisa que foi criada precisa ser mantida. Precisa de outras coisas para manter aquilo que mantém, aquilo que foi criado pelo homem. Como Deus é sábio. Assim a Bíblia diz, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o corpo. Quando você lê a palavra de Deus, como a história de Davi matando Golias, você fica animado. E esse ânimo vem porque essa história foi registrada para o seu coração. E apesar de estar lendo a história de Davi e Golias, algo está acontecendo no seu corpo.
Quando você gasta tempo lendo a palavra, você percebe uma atmosfera na palavra que você necessita. Quando você mergulha na palavra, o seu corpo fica totalmente relaxado. E é marpê. Eu disse que a palavra marpê, que significa cura, e a raiz dela é descontração. Quando você lê a palavra de Deus, você se sente relaxado. Você sai se sentindo santificado. Quantos se sentem assim quando escutam um sermão e ao sair se sentem tranquilos, descontraídos, alegres, em paz? Isso é marpê. Você experimenta a cura para todo o corpo. Eu conheço a história de um homem, uma história verdadeira, que foi diagnosticado com câncer e voltou para casa e pegou a Bíblia. Ele não era um crente muito dedicado, mas também não era um ateu. Ele voltou para casa e começou a ler sua Bíblia. Depois de um tempo lendo a Bíblia, ele começou a ter uma certa sensação no seu corpo. Ele se sentiu quente. Mais tarde parou de ler a Bíblia e não sentiu mais aquela sensação. A partir de aí, todas as vezes que ele lia sua Bíblia, ele tinha aquela mesma sensação. E para resumir a história, ele voltou ao seu médico e o médico não encontrou qualquer câncer. Só o fato de ler a palavra de Deus. A Bíblia não é uma revista. Essas revistas estão cheias de lixo, cheias de coisas que não vão dar vida, mas a palavra de Deus é vida. E cura para todo o seu corpo. Isso quer dizer que você não vai ser curado do seu fígado e adquirir pressão alta. Alguns remédios são assim. Eles curam a sua gastrite e causam outro tipo de problema. Você cura na boca, outro problema. Toma remédio para um problema e surge outro problema. O remédio de Deus cura todo o corpo. Seus olhos, seu nariz, sua pele, seu cabelo, seus pulmões, sua próstata, cada parte do seu corpo, seus ossos, saúde para todo o seu corpo. Mas, pastor, eu creio que se refere somente à saúde espiritual. Todo o seu corpo, você sabe ler ou não? Corpo, não espírito. Corpo. Morda sua mão para saber o que é corpo. Corpo, não espírito. Amém? Eu vou ler sobre um dos meus heróis do século XIX. E até hoje ele é meu herói. Ele é um bem conhecido homem de fé chamado George Miller. George Miller, sozinho, com fé em Deus, fundou 5 grandes orfanatos que abrigou muitas crianças. Haviam muitos órfãos na Inglaterra naquela época e muitos morriam muito jovens, muitos entravam na prostituição e ele se sentiu chamado por Deus para abrigá-los. Ele construiu 5 grandes orfanatos que abrigavam 2.000 pessoas por ano. Ele nunca pedia dinheiro, ele orava e Deus enviava o dinheiro. Através da oração, milhões de dólares vieram às suas mãos. Ele nunca dizia para ninguém, às vezes eles não tinham comida para comer no orfanato. E ele juntava as crianças, elas davam as mãos e oravam e alguém batia na porta. Quando abriam a porta não havia ninguém, eles encontravam farinha, açúcar e tudo mais que necessitavam. Muitas vezes na última hora, certo? Ele é aquele daquela famosa história quando ele estava viajando através do mundo. Ele estava num barco a vapor e enfrentaram uma neblina e o navio parou. Ele foi ao capitão e o capitão disse, não podemos continuar porque estamos enfrentando uma neblina. Eles viajavam em um rio. É perigoso, disse o capitão. Ele disse, eu nunca me atrasei para um compromisso do meu pai. E não é hoje que vou me atrasar. E ele disse, eu vou me prostrar aqui e vou orar. Ok? Vou me prostrar e reconhecer a Deus. E ele se prostrou e ele orou, Pai, eu nunca faltei um compromisso, limpa a neblina e nos dá um dia claro. Uma oração simples. Algo assim. Então, o capitão começou a orar, ó Deus, e ele disse, para, não precisa orar. Primeiro, você não crê. Segundo, minha oração já foi respondida. Então ele disse, Senhor, ele disse isso, está documentado na história. Senhor, olhe pela janela, já está claro. O capitão se levantou, olhou, não tinha mais neblina. Havia desaparecido. E naquele mesmo dia, antes do seu compromisso, ele estava lá para pregar.
onde deveria estar. Deixe-me falar um pouquinho sobre George Miller. Ele viveu até os 93 anos. 93 anos. Ele não tinha nenhuma doença quando foi estar com Jesus. Antes eu vou ler algo sobre sua vida. Essa história foi publicada no jornal Times. Ok? Em 1871, foi escrito um artigo e essa história aconteceu em Bristol, Inglaterra. Em 1871, um artigo no jornal Times diz que, desde 1836, 23 mil crianças foram educadas nas escolas e muitas foram educadas em outras escolas pagas pelo orfanato. O artigo também declara que, desde sua origem, eles deram mais de 64 mil Bíblias, 85 mil Novos Testamentos e 29 milhões de livros religiosos foram distribuídos. Outras despesas incluem o sustento de 150 missionários. Veja o número de missionários que Miller sustentou. Um deles foi Hudson Taylor, na China. Agora, escutem, quando ele tinha 70 anos, Miller começou um período de 17 anos no campo missionário. Ele começou a viajar quando tinha 70 anos e foi para esses lugares. Nesse período, ele pregou nos Estados Unidos, na Índia, Austrália, Japão, China e cerca de 40 países. Ele viajou mais de 200 mil milhas, uma realização incrível para a era pré-aviação. Os idiomas que falava, ele pregou em inglês, francês, alemão. Incrível. Ele pregava sem intérpretes. Ele era versado no hebraico e no grego. Quando tinha 93 anos, 2 amigos vieram visitá-lo, eram bem mais jovens do que ele. Um tinha 70, o outro tinha por volta de 60. Eram muito mais jovens do que ele. Era o seu último ano. O ano que ele passou a estar com o Senhor. Quando ele faleceu, ele não tinha nenhuma doença, nenhuma enfermidade. Um dia alguém chegou e o encontrou caído no seu escritório. Ele foi estar com Jesus, sem enfermidades. E, aos 93 anos, ele disse para o amigo próximo que 2 dos seus amigos vieram visitá-lo, mais jovens que ele, e foi isso que ele disse. O seguinte, quem disse isso foi o Sr. Perry, falando a respeito de George Miller. Ele alegremente me disse, com um sorriso brilhante, eu saí da conversa com esses amigos, me sentindo bem mais jovem, comparado a eles, mais forte, apesar de mais velho. Oh, como tem sido gentil e bom meu Pai Celestial para comigo. Não tenho mal-estar ou dores, não tenho reumatismo e com 93 anos eu aguento um dia de trabalho no orfanato com muita tranquilidade e facilidade. Não tinha reumatismo ou dores, se sentia mais jovem do que aquele que tinha 60 anos. Quem quer saber o segredo? Nas palavras dele. Me perdi aqui. Da próxima vez eu conto. Ok, são 3 segredos dos seus próprios lábios. Primeiro, ele disse, o exercício pessoal. Quando fizeram uma pergunta, como você preserva a sua saúde, as suas faculdades? Alguém disse, isso é como Caleb, que com a idade de 85 disse, dá-me essa montanha. Eu sou tão forte como era quando tinha 40. Isso não é incrível? E foi isso que disse George Miller. 3 razões por que Deus me preservou. Primeiro, o exercício pessoal para sempre ter a consciência livre de ofensas para com Deus e para com os homens. Guarde o seu coração. Amém? Tenha certeza que não existe ressentimento contra ninguém. Se houver, perdoe. Amém? Glória a Deus. Perdoar alguém não quer dizer que você vai fazer negócios com essa pessoa. Simplesmente perdoa. Não quer mais exigir dessa pessoa nada. Em segundo lugar, e aqui está algo que me tocou muito a respeito do valor da palavra de Deus em dar-nos vida. Em segundo lugar, o amor que nutria pelas Escrituras e o constante poder recuperador que a palavra exerce nas nossas vidas.
E ele cita Provérbios 4:22. São vida e saúde para todo o corpo. Ele citou esse versículo. Eu repito, em segundo lugar, o amor que nutria pelas Escrituras e o constante poder recuperador que ela exerce no nosso ser. Podemos dizer, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vive. Eu não falei de guardar a Bíblia em casa, mas ler a Bíblia. Em terceiro lugar, a alegria que ele sentia em Deus e na sua obra, que o aliviava de toda ansiedade e desgaste desnecessário no seu trabalho. Veja, a alegria que sentia em Deus e na sua obra. Alguns não se motivam com o seu trabalho. Alguns não se sentem motivados quando são diáconos para Jesus. Eles estão trabalhando para a glória de Deus. Mas aqui ele diz que sente felicidade em Deus e em toda a sua obra, que o alivia de toda ansiedade e desgaste desnecessário nas suas obras. Amém? Vou ler esse último texto e vamos concluir. Veja aqui. Isaías 55:12. Sempre que você sai do culto na igreja, você precisa experimentar isso. Se teve um encontro com a palavra ungida de Deus, você tem que experimentar isso. Com alegria saireis, em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Árvores do campo se refere ao povo do mundo. São comparados a árvores do campo. E eles vão se alegrar quando você sair. Vão se alegrar, vão bater palmas. Você vai levar bênçãos onde quer que vá. O povo vai agradecer quando você passar. Você entra na vida delas, no restaurante delas, na loja delas, e elas ficam felizes. Batem palmas. Porque você saiu com alegria. Obviamente estava em algum lugar para sair. Então você foi guiado. Sair, ser guiado. Quando você sai da igreja, você tem que ter experimentado alegria e paz. E a paz vai guiar você. Sereis guiados em paz. Deus nem sempre fala em voz audível, mas é a paz ou a ausência da paz que guiam você. Se não sente paz quando faz algo, tenha cuidado, não faça. Se você encontra alguém que é muito bom, mas você não sente paz, tenha cuidado. Pode ser um vigarista. Afaste-se, verifique, faça perguntas. Se você sente paz em fazer algo, vá em frente. Faça. Amém? Sente falar com a pastora Liane? Sente paz? Faça. Em nome de Jesus. Amém? Ou então vai ser muito tarde. Agora vai ter muita gente querendo falar com ela. Siga a paz. Siga a paz. Siga a paz. E você não vai errar. Amém? Glória a Deus. Eu penso que muitas vezes, até nos casamentos, quando existe uma discussão, quando existe uma briga, irmãs, deixe-me compartilhar algo a respeito de nós, homens, ok? Nós, quando temos medo, não falamos nada. Se perguntar algo sobre as finanças, saúde, eles não vão falar o que está errado. Ah, acabei de sair do trabalho, aquele meu patrão é muito chato. Ele é um cara complicado. Ó. Não diz o que está errado. Pastor Mark chora, mas nem todos os homens são desse jeito. Eu repreendo o pastor Mark, ele chora. Ele é muito sensível, eu me sinto mal quando isso acontece. Mas a maioria não chora. A esposa dele diz, para de chorar. A maior parte dos homens, quando discutem, normalmente não estão descansados, estão preocupados, o coração está angustiado. Mas ao falar com você, você pode detectar isso. Se for esperta, certo? Poderá detectar. E quando existe uma discussão, muitas vezes não é o assunto que se está discutindo que é o motivo que provocou a discussão. Muitas vezes ele está agitado e com medo. Discute porque teme alguma coisa. E a mulher sábia trata desse medo. Amém? Depois ele se sente mal, mas porque você é a pessoa mais próxima, ele descarrega em você. Amém? Mas, pastor, o senhor não conhece a minha esposa. Ok. Mas o seu esforço não vai mudá-la. Você sabe como Deus fez a mulher? Ele fez o homem dormir. Então, do lado do homem, Deus criou a mulher de uma costela. Do lado de Adão, uma figura da morte de Jesus na cruz. A lança atingiu o seu lado, água e sangue saíram. Dessa forma, a igreja foi formada. Assim, Paulo diz que Adão e Eva revelam
o mistério da igreja. Mas note que para Deus criar a coisa mais linda no mundo, no planeta Terra, e todas as mulheres digam, os homens concordam? Bem. Amém, amém, amém. Pelo amém você pode dizer, não é casado, 10 anos de casado, 20 anos de casado, 30 anos de casado. Você percebe pelo tipo de amém. O fato é que quando Deus fez o homem, ele disse, tudo é seu. E Adão olhou para o lado e disse, E Deus disse, não é bom. E Deus o fez dormir, e Deus formou a parte inteligente. Para ajudá-lo, para ajudar Adão. E os homens digam, não para chateá-lo e perturbá-lo, mas para ajudar. Como minha esposa fez, amor, veja esse documentário. Ela me ajudou sem saber que estava ajudando. E Deus usou uma fraqueza que ela tem. Quer assistir televisão? Não. Ela não assiste tanto televisão assim. O fato é esse. Se Deus criou a coisa mais linda que existe no planeta Terra, e nós concordamos, quando o homem dormia, o que faz você pensar que acordado pode mudar essa coisa linda? Não está conseguindo? Vá dormir. Ok, basta, eu vou para a cama, tchau, ok, desculpa, coloquei muita pressão, vou dormir, amém, vou dirigir para a cama, ok, e antes de dormir, diga a Deus, o Senhor fez isso antes, faça de novo, amém, amém. E pode tirar outra costela. Não, só estou brincando. Não, só estou brincando. Desculpe, esqueça a última parte. Se uma você não aguenta, se uma já faz você dormir mais do que uma, você vai dormir um sono profundo debaixo do solo. O fato é que muitas vezes colocamos muito esforço no nosso casamento, e alguns dizem que casamento é um grande trabalho. Sim e não. Mas muitas vezes, quando você tenta muito, faz muito, em vez de confiar em Deus, ou ter uma atitude descontraída, viver a vida de forma mais tranquila. Às vezes você trabalha muito, como o pastor Matthew diria, eu sempre dou um beijo na Rachel antes de ir trabalhar. Ele diz no curso de casais. Com isso, deixe-me dar um exemplo. Uma mulher escuta e diz para o marido, você não faz isso. Depois disso, todos os dias quando vai trabalhar, a mulher, e aí? Ele diz, esqueci de algo, né? E vai trabalhar. Ela fica muito chateada, ela espera até que ele volte. E quando ele volta, se sentam para jantar e... o barulho dos talheres, mas eles não falam nada. Certo? E ele olha para a esposa e pergunta a ela, qual o problema? E a resposta é, nada. O nada é tão alto que você precisa descobrir o que é antes de ser morto. Sempre que a mulher diz nada, pode crer, é tudo. Quando você escutar nada, é melhor orar ou fugir. Ok. É algo importante. Você precisa descobrir o que é. Quando ela diz nada, nada. É melhor descobrir o que é. E ela diz, eu pensei que ontem você tivesse aprendido no curso de casais, e o pastor disse que você tem que beijar sua esposa na porta. Amor, eu beijo você outras horas. Não beijo na porta, talvez o pastor não beije no banheiro. Nós nos beijamos. Assim, veja, regras, regulamentos e coisas que você lê pode atrapalhar seu casamento. A lei mata. Temos que aprender a seguir o Espírito. O que funciona com um casal não funciona com outro. Posso ter um amém? Certo? Que a paz guie você. Vamos concluir agora. Onde você encontra essa paz e essa alegria? Onde encontra? Como sair com alegria e ser guiado em paz? Vamos ver o contexto. Leiamos os versículos anteriores. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come,
Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Em outras palavras, Deus está nos dizendo, escute, a minha sabedoria é tão condensada que se eu liberar de uma vez, vocês não vão suportar. Não vão suportar. Assim eu derramo como chuva. Você sabe como vem a chuva? Se Deus liberasse todas as nuvens, centenas de milhares de toneladas de água cairiam de uma vez e esmagariam os carros, esmagariam as casas, destruiriam toda a vegetação. Mas Deus diz, não é assim que eu faço. Mas como a chuva e a neve descem dos céus, assim vem a minha palavra. Vem em gotas, não vem de forma condensada, mas gotas. Gotas de chuva e de neve, que nem mesmo danificam as pétalas de uma rosa. Ao contrário, nutrem, limpam, embelezam. Assim vem minha palavra. Em pedaços. Quando você vem à casa de Deus, a palavra cai. Você lê a Bíblia, a palavra vem. Você ouve o sermão em áudio, a palavra vem. Você lê um livro cristão, a palavra de Deus vem. Você fecha o livro, você sai do culto, você sai do seu estudo bíblico e você sai com alegria e em paz é guiado. E a Bíblia diz no versículo seguinte, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. O espinheiro tipifica a maldição. A bênção é o pinheiro. É uma árvore usada muitas vezes no tabernáculo ou no templo de Salomão, juntamente com cedro. São as madeiras usadas. Em lugar da maldição, seremos o material usado na construção do reino de Deus. Em lugar de roseiras bravas, crescerá a murta. Murta, a propósito, é o nome Esther em hebraico. Hadassah, Hadas. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Amém? Amém? Quando gastamos tempo na palavra, até o nosso casamento fica melhor. Muitas vezes as tensões no casamento são porque não lemos a Bíblia, não ouvimos sermões. Alguns dizem, eu leio a Bíblia e não entendo, então consiga um mestre na Bíblia para ensinar você. Amém? Não acredite em quem diz, eu só leio a Bíblia, porque todos nós, em algum momento, precisamos de mestres nos ensinando. Ler bons livros, bons comentários, bons estudos bíblicos. Amém? Antes de estarmos aptos a receber diretamente da palavra. Por isso Deus o colocou nessa igreja. Posso ter um amém? Lembrem-se, irmãs, Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça do lar. E todos os homens digam, mas senhoras, vocês são um pescoço que gira a cabeça. Amém? Por favor, se o seu marido não está aqui, não vá para casa e faça pouco caso dele. Deixe ele pensar que é a cabeça. Mas não diga que você é o pescoço. Deixe ele decidir. Gire a cabeça e diga, vamos nessa direção. Vire para o outro lado e diga, vamos nessa direção. Diga, você é o patrão, você manda. Você tem influência. Amém? Amém? Aprenda a lidar com os medos dele. Certo homem disse para o seu amigo, ontem minha esposa estava de joelho me implorando. E o outro disse, sério, cara? O que ela disse? Ela disse, sai debaixo da cama e briga como homem. Eu oro para que... Ok, irmãos, acabou o meu tempo. Eu oro para que não somente sua saúde experimente descanso, mas sua vida matrimonial. O maior relacionamento que você tem na terra e é mais importante do que os seus filhos. Por favor, entenda. Seus filhos não podem ser priorizados acima do seu cônjuge. Amém? Seu relacionamento matrimonial está em primeiro lugar. Depois vem os filhos. É óbvio que Jesus vem primeiro. Não precisa ser dito, mas em termos de relacionamento humano, é você e sua esposa. Que o seu casamento experimente crescimento. Amém? Todas as cabeças baixas e olhos fechados. Cada um de vocês, onde estiverem, baixem a cabeça e fechem os olhos. Aqueles que assistem pela televisão, um momento de reverência à presença de Deus que é evidente nesse lugar. Você pode sentir no seu quarto, onde você está.
Onde quer que você esteja assistindo, sua presença está aí. Sua paz, que ultrapassa todo entendimento. Aleluia. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Existe muita graça nessa palavra dele. Você somente tem que aplicá-la e encontrar a graça. Agora mesmo, pergunte-se: o que está me trazendo peso? Qual a carga que está no meu coração e na minha mente? O que me preocupa é um sintoma físico? É um problema financeiro? É uma pessoa? É um relacionamento errado? É só um sentimento de desespero, inutilidade? O que é? Entregue a Jesus agora. Entregue a Jesus e diga: Senhor Jesus, eu entrego isso. Seja o que for, o Senhor sabe o que é. Dê a Jesus agora. Diga: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Veja essa transação divina acontecendo agora. Pega esse sintoma. Pode ser um sintoma físico. Seu coração está angustiado. Não se turbe o seu coração. Pegue isso agora e diga: Senhor, eu lhe entrego. Eu pego essa necessidade e lhe entrego. Entrego nas suas mãos. Agradeça-o por isso. Senhor, eu recebo sua paz. My peace I give unto you. Todos de cabeças baixas nesse lugar e aqueles assistindo pela televisão. Agora mesmo eu quero que você que nunca fez de Jesus o seu Salvador e Senhor, seu Salvador pessoal e Senhor. Jesus disse: eu não vim para condenar, mas para salvar. Jesus disse que Deus amou tanto você que o entregou para ser seu substituto na cruz. Assim Deus pôde justamente condenar e punir todos os seus pecados para declarar você justificado, porque seus pecados foram punidos e você está perdoado. Você foi feito justo, como se nunca houvesse pecado. É assim que Deus vê você, quando você recebe a dádiva do seu Filho Jesus Cristo e você crê na sua perfeita obra. Você está pronto? Se você está, então faça essa oração comigo agora mesmo do seu coração. Feche os seus olhos e diga: Pai Celestial, obrigado pela dádiva do seu Filho, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deixou a glória dos céus e veio à terra para morrer por mim, no meu lugar, como meu substituto. E Ele realizou uma obra perfeita. Meus pecados, minha maldição, minhas enfermidades foram tiradas por seu sangue. O Senhor ressuscitou dos mortos como testemunho de que todos os meus pecados foram perdoados. Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Pai. Eu sou grandemente abençoado. Estou cheio com seu Espírito, seu amor, sua alegria e sua paz. Em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos nesse lugar. Todos que assistem nos outros auditórios, levante suas mãos. Mesmo que esteja assistindo em outra data, em outro lugar, onde você estiver, essa bênção é para você. Deus ordenou o sumo sacerdote de Israel para abençoar a nação de Israel assim: o Senhor abençoe você com as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28. O Senhor abençoe você com riquezas. O Senhor abençoe você com favor. O Senhor abençoe você com mais do que o suficiente. O Senhor abençoe você com boa saúde, longevidade, para você e para os seus. O Senhor mantenha você, preserve você de toda enfermidade e doença, de perigos, de danos, de acidentes e de todos os poderes do inimigo. O Senhor proteja você da gripe asiática nessa próxima semana. Que você esteja no lugar certo, na hora certa. Que Deus
guarde você. Que o Senhor faça a sua face brilhar sobre você. Seja gracioso com você, favorável para com você. Que abra portas de oportunidade para você. Que Ele feche as portas que não são boas. O Senhor favoreça você, brilhe sobre você. E vá à sua frente preparando o caminho. Guie você pelas águas tranquilas e nada falte a você. O Senhor levante a sua face sobre você e seus amados e conceda a você e a sua família sua shalom. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.